Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Hoje estaremos refletindo sobre a obra Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, mas antes, deixe-me pedir-lhe um favor. Clique no gostei, porque ao clicar no gostei, quando terminar essa reflexão, você irá fazer outras atividades e, se tiver gostado dessa reflexão, não lembrará de voltar e clicar no gostei. Ao passo que, se não gostar dessa reflexão, com toda certeza irá lembrar e voltar para clicar no não gostei. Então, clique no gostei no gostei agora e contribua, participe com esta produção do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. E vamos à nossa reflexão. Hoje estaremos analisando o capítulo 2 daquela obra, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, intitulado O Poder da Oração. Lembremos, né, que Manuel Filomeno de Miranda estava participando de um grupo socorrista às pessoas obsidiadas. E ele participava desse grupo, e esse grupo sempre lembrando que o importante era o obsediado querer se libertar, né? Ele fazer a sua reforma íntima, fazer a sua reflexão e sua reforma íntima. Aí eu redireciono para um livro muito interessante chamado Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufault. Sugiro a leitura deste livro que nos auxilia a realizar a nossa reforma íntima. Bom, mas voltando à obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele pergunta, né, sobre o poder da oração. E Anacleto, um dos orientadores do grupo, orienta dizendo: olha, é uma força dinâmica responsável pelo restabelecimento das energias, que penetram o orante, mantendo-lhe a, a vinculação com as fontes inexauríveis de onde procedem os recursos vitais. Torna-se valioso instrumento para a conquista da paz e a preservação da alegria, instaurando um estado de receptividade permanente das vibrações superiores que se encontram espalhadas no cosmos, preservando-lhe a saúde, gerando-lhe satisfação íntima e proporcionando-lhe a inspiração nas mais variadas situações do caminho evolutivo. Interessante perceber isso, né? Quando ele diz instaurando um estado de receptividade permanente das vibrações superiores que se encontram espalhadas no cosmos, no universo. As energias superiores estão presentes no universo. Esse equilíbrio do universo é produzido pelas vibrações dos seres de luz, das energias superiores que se encontram espalhadas por ele. É interessante perceber que o que predomina no universo são as fontes inexauríveis de recursos vitais superiores, fonte de vibrações superiores. Bom, continuando com a obra, né? Frisa Anacleto: a oração só é válida desde que os sentimentos acompanhem o curso oracional. Não basta só a oração ser mecânica, tem que ter sentimento, tem que ser compreensível. A pessoa tem que entender e sentir, principalmente isso, sentir, porque aí já entra um outro estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando ele fala sobre a epífase, né? A glândula epífise, o poder da epífase, que é posta em ação como uma unidade de força para o corpo, através da vontade, através do querer de cada um. Aí fica mais uma reflexão: o que nós queremos para nós? Faz com que a epífise trabalhe e gera energia para todas as células, para todas as promoções do nosso corpo. Voltando a Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, o Anacleto convida para fazer um estudo dos fenômenos obsessivos, né?
onde a ignorância e o crime, a perversidade, a vingança e a loucura desmedida tomaram conta, né? Eles organizam uma pequena caravana, comandada por Anacleto, e essa caravana tem uma terapia doutrinária em favor da saúde mental, emocional das criaturas humanas. Eles trabalham no emocional e no mental das criaturas humanas, particularmente quando afetadas pela interferência de espíritos obsessores. Então, eles encontram, né, o seu local de trabalho para uma singular circunstância, né? Eles vão atender às influências perniciosas daqueles que dilaceram as vidas uns dos outros, tanto do obsessor quanto do obsediado, e do obsediado com o obsessor em relação às vidas anteriores, né? Aí eles fazem uma pausa, fazem uma oração, Anacleto mesmo convida para fazer uma oração. Essa oração é belíssima. Deixo-vos uma orientação para que leiam, então, Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 2, O Poder da Oração, a oração de Anacleto, que está lá, é lindíssima, fabulosa. E ele sai, então, para atender um jovem sacerdote que lutava, né, com tenacidade contra as tendências infelizes do seu passado. Ele tinha umas inclinações que predominavam ali no íntimo e que o induziam, né, espiritualmente, a uma perversa e perigosa situação. Daqui a pouquinho nós vamos saber. Quando eles chegam para atender esse jovem sacerdote, mais ou menos 30 anos, eles o encontram de joelho, orando, e em desespero, né? O seu pensamento era um turbilhão de ideias, né, que exteriorizavam imagens atormentadas. Conseguem ver esse pequeno grupo conduzido por Anacleto, e Manuel Filomeno de Miranda nos relata. Estavam atormentados com desejo de se libertar dessas imagens tórridas que eles estavam em sua mente. Eram emanações mentais carregadas de imagens infantis escabrosas e cenas de perversão sexual com crianças, nos seus aspectos mais chocantes, conta-nos Manuel Filomeno de Miranda, e que estavam envoltas em densas sombras de promiscuidade, sadomasoquismos, aberrações sexuais, e que, ao mesmo tempo, pareciam satisfazer aquele jovem sacerdote. Ao mesmo tempo que o atormentavam, também pareciam satisfazer-lhe, né? E Manuel, pelo menos, fica até em dúvida, mas Anacleto conforta e esclarece ao grupo que isso eram tudo comportamentos esdrúxulos e insanos de outras vidas, de outro período, né? E que foram trazidos à tona, aí vem um ponto importante, ao contato de alguns veículos de informação, especialmente a televisão, que foi-lhe quase impossível deixar de se anestesiar, mais uma vez, pelas sensações grosseiras dos desejos incoercíveis, e que o arrastavam pelos programas vulgares, recheados de paixões e vilanias, embriagando-se com cenas portadoras de obscenidades, aberrações, passando a convivência mental com outros insensatos e enfermos morais, utilizando-se de fotografias para prosseguir no tormento para o que, ora, o despedaçava interiormente. Então, o acesso à pornografia, a essas cenas de obscenidade que estão tão em voga hoje em dia, o levou a cair nos mesmos vícios de outrora, né? E Anacleto ainda esclarece mais um pouco. O drama do nosso paciente tem raízes na pedofilia, no desequilíbrio moral e sexual, hoje muito difundidos pelos infelizes vendedores do sexo, a prejuízo da saúde e da dignidade de inúmeros psicopatas e perversos. Por outro lado, esclarece Anacleto, né, pais inescrupulosos e de conduta esquizofrênica, igualmente ambiciosos e cruéis, alugam seus filhos para este comércio ignóbil,
esfacelando essas vidas que estão em floração, para satisfazer as suas luxúrias, ganhar dinheiro e manter os seus vícios. Aí Anacleto também esclarece: o nosso Mauro encontra-se envolvido em uma gangue pornográfica. Nesta vida, ele mesmo como sacerdote, ele ainda estava muito ligado, vinculado a uma terrível organização material encarnada que o incentivava, por ser sacerdote, a conquistar clientes, né, para o seu comércio da pedofilia e da obscenidade sexual. Então, ele estava vinculado não só espiritualmente, como de vidas passadas para esta, mas também materialmente, nesta vida. Né? A terrível organização espiritual que, no passado, ele havia sido jesuíta, no século XIX, e que, naquela época, ele cometeu arbitrariedades contra as criaturas tidas como inimigas e silvícolas, que se lhe tombaram nas garras. E então ele estava atormentado pelos seus erros do passado no século XIX, naquela época como jesuíta, voltou a ser sacerdote, voltou a ser atormentado pelos aqueles que ele fez tombar nas suas garras, né, da perversão sexual, da pedofilia, nas suas aberrações sexuais, atormentado por eles nessa vida e tombou de novo quando se vinculou aos vendedores do sexo nesta vida. Porém, esclarece Anacleto, né? Inspirado por sua genitora, pela mãe dele, que já estava desencarnada, ele estava sendo amparado por sua mãe, espiritualmente, que, percebendo o abismo que eles cada vez mais se encontrava, ele vinha rogando a oração, pedindo misericórdia pelo filho, né, para que ele fosse ajudado. E isso fazia com que ele também percebesse essa energia de ligação entre mãe e filho, que estava recebendo as orações da mãe, ele também fizesse orações pedindo que fosse ajudado para ser retirado dessas energias. E essas energias da oração chegaram ao centro de comunicação oracional, nos conta Anacleto, né? Que no passado ele havia desconsiderado as leis do respeito, do amor, do dever para com o próximo. E hoje ele sofria os conflitos da perturbação, que constituía um mecanismo de depuração dos gravames cometidos no passado. Algumas de suas vítimas daquela época cercavam-no com vibrações deletérias, odiendas, inspirando nas mais estarrecedoras e absurdas mentes em desalinho. Né? Mas, Anacleto esclarece, sempre quando há um colaborador, sempre existe um devedor na pauta dos processos atuais de evolução deste planeta Terra entre seus habitantes. Então, se há um cobrador, há um cobrado. E esse cobrado já foi cobrador. Então, há uma reciprocidade de relacionamentos. E os adversores espirituais fixavam na mente desse jovem sacerdote painéis mentais, telecomandados à distância, e quando ele caía no sono, atraído, ele era arrebatado, né, espiritualmente, a sítios de vergonhosa depravação, aos quais mais se acentuavam os desbordamentos da paixão insana dele. Então, ele se deixava entregar como espírito àqueles desvarios das vidas passadas. Então, ele estava em luta contra isso. E Anacleto esclarece: o apelo da mãe, o apelo dele quando encarnado, conscientemente encarnado, né, desperto, quando procedendo do coração, tem a possibilidade de ser recorrido ao amparo espiritual. As possibilidades emocionais permitiam, né, que se vinculassem a ele os sentimentos, né, a razão, o sentimento dele permitiam que os espíritos amparadores para o bem o conseguissem resgatá-lo.
daquele fulcro, né, como ele diz, para o qual estava sendo direcionado. Então, Anacleto conclui dizendo: o antagonista sabe que o seu paciente, né, os obsessores sabem que os seus pacientes podem fugir do seu comando caso continue na busca de Deus. Olha só que interessante, né? Então, todos os obsessores sabem que os seus obsediados podem se libertar deles se buscarem aos princípios evangélicos e divinos. Então, o que os obsediados fazem? Os obsessores fazem, né? Eles, para atormentá-los, anular-lhes essas ideias, eles tentam incessantemente se aproximar dele, inspirando-lhe disposição para os erros que eles cometeram no passado e manter eles presos naquela situação obsessiva. Criticam, olham, jogam energias deletérias no seu chakra coronário, né, açoita-lhes espiritualmente com vários tipos de materiais, mas Anacleto, ao final, recorre dizendo: nenhuma solicitação ao Pai, ou seja, nenhuma oração ao Altíssimo, fica sem resposta, seja qual for a natureza do seu conteúdo, recebendo-a de acordo com o propósito de que se reveste, quando feita com sentimento, com emoção, com vontade. É esta reflexão que ficamos para hoje. Que assim seja.